Salve, salve, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo João Anderson Bata e essa aqui é a nossa disciplina de Física. Essa aula, pessoal, lembrando que ela é destinada para os alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. Nós estamos ainda nos conteúdos referentes ao segundo ano do ensino médio. Especificamente ali, quando a gente viu termometria, né? E agora a gente vai ver o processo chamado dilatação térmica. Mas relembrando, pessoal, se você puder, dá uma passadinha lá no Instagram, professor Joanderson Bata, beleza? Ó, tudo junto. E dê essa força aí para essa rede de comunicação aí, disseminação de informação e educação. Beleza? Vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai tentar entender o processo definido como dilatação térmica e os tipos de dilatação térmica, que a gente divide como sendo linear, superficial e volumétrica. Beleza? E tentar aplicar isso aí em algumas questões. Primeiramente, a gente vai ter que entender o processo de dilatação térmica. O que é isso? Dilatação térmica, pessoal, é um efeito que é derivado a partir da variação de temperatura, certo? Então, esse aqui é um efeito oriundo, né? Originado a partir da variação da temperatura. Variação da temperatura. Como nós vimos na aula passada, né, nas outras aulas aí, a gente viu que temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas. Então, toda vez que você pensar em temperatura, lembre lá nas moléculas, estando ou não agitadas. Quando elas estão muito agitadas, dizemos que isso ela tem uma alta temperatura. Quando ela está pouco agitada, ela tem uma baixa temperatura. E aí o processo de dilatação térmica ele é bem simples. Quando você tem um determinado objeto, você insere uma fonte de calor aqui, ó, o que acontece é que as moléculas desse corpo elas vão começar a vibrar com mais intensidade e essa vibração vai produzir um distanciamento entre elas, fazendo com que as dimensões desse corpo aumentem, certo? Isso acontece por quê? Porque as interações moleculares, os átomos, as moléculas ali que estão formando esse corpo, tendem a se movimentar. Eles sempre estão se movimentando, pessoal. Por mais que a gente diga que no estado sólido elas não vibram, sim, elas vibram um pouquinho, mas ali na situação de equilíbrio, certo? E aqui tem a representação de um sólido tridimensional. Então, quando uma fonte de calor, que lembramos, calor é energia, essa energia faz essas moléculas vibrarem mais, e essa vibração faz com que essa mola imaginária que existe aí, ela oscile mais forte, fazendo com que elas se distanciem umas das outras. E para exemplificar isso, eu trouxe esse simulador aqui. Né? Se encontra aqui no FET Colorado e ele é muito bom para exemplificar isso que eu estou falando. Aqui eu tenho um exemplo de duas moléculas. Lá eu tinha várias. Né? O que acontece é que quando eu tenho duas moléculas e você distancia elas um pouco, ela tende a puxar como se tivesse uma mola esticada. E aí ela puxa. Ó. Quando você está aqui, ó, e você solta essa molécula, ela puxa. No entanto, se você aproxima muito, ela empurra. Então ela tem que ficar numa distância em que essa oscilação, ou seja, a força de atração, que é a mola comprimida, e a de repulsão, que é a que expulsa ela, né, tem de entrar em equilíbrio. E aqui você percebe o comportamento da energia. Ó. O que acontece? Ó, a energia aqui tem um ponto aqui, ó. Quer ver? Eu vou escolher aqui eu vou escolher aqui neônio. Vou falar aqui esse aqui, ó. Perceba que ele está parado, ó. Aqui ele se mexe. Veja que a energia está oscilando aqui, ó. Essa energia está se modificando. Só que quando não se mexe, significa que ele está aqui, ó, perto desse ponto de equilíbrio. Ó. Perceba ó, que quando ele está em equilíbrio, ele fica em torno desse ponto, que é um ponto de energia qualquer. O que acontece é que quando você tem duas moléculas, é como se tivesse uma mola entre elas. E essa mola, ela é regida pela energia. Aqui vai ter uma energia. E essa energia, ela vai oscilar em torno desses pontos aqui. Ela vai ficar oscilando. Aqui e aqui. Ela vai ficar oscilando próximo dessa posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio. Agora sim, voltando aqui à primeira figura. O que acontece?
O fato é que quando você insere uma fonte de calor, aqui, ó, calor é o quê? Calor, pessoal, é o mesmo que energia. Então, essa energia que é inserida no sistema faz com que essas moléculas comecem a vibrar ainda mais. Ou seja, elas começam a vibrar em torno dessa posição de equilíbrio. Ou seja, elas vão começar depois vir para cá, depois vir para cá, e depois vir para cá. Ou seja, ela vai oscilar cada vez mais. Mas loucamente, assim, pá, uma em direção à outra. Isso significa o quê? Que essa energia vai acabar alterando, né, diretamente a agitação delas. A agitação molecular. Opa, como é que eu chamo a agitação molecular? Exatamente. Temperatura. Temperatura. E essa agitação molecular vai fazer o quê? Vai produzir o distanciamento, né, entre as moléculas. Então, nesse caso aqui, vai acontecer o chamado processo de dilatação térmica. Que seria o quê? O processo de dilatação térmica seria a mudança da distância entre os átomos dentro de um sólido. E aí é bem fácil entender o seguinte, ó, vou colocar aqui em vermelho. Quando você aumenta a fonte de calor, você aumenta a energia. Consequentemente, você aumenta a agitação molecular, você aumenta a temperatura e o corpo se expande. Por quê? Porque as dimensões dele também se aumentam. Então, aumenta calor, aumenta energia, aumenta a agitação, aumenta a temperatura e o corpo expande. Isso aqui é o processo de dilatação térmica positiva, certo? Ó, dilatação térmica positiva. Significa que o corpo cresce. Em contrapartida, voltamos aqui. Se você pega uma fonte de calor e você, em vez de colocar fogo, por exemplo, você colocar gelo, o gelo é uma fonte de calor que, né, ele recebe calor e não fornece. Então, se você colocar ele dentro da geladeira, por exemplo, o calor vai fazer o quê? Vai diminuir. Se o calor diminui, também vai diminuir a energia, porque calor é energia. Se você diminui a energia, significa o quê, pessoal? Que essa galerinha aqui vai vibrar menos. Então, vai diminuir a agitação. E se diminuir a agitação, também diminui a temperatura. Logo, o corpo vai se contrair. Ou seja, ele vai diminuir as dimensões dele. Por isso que no frio, a maioria dos corpos tendem a se comprimir, ficam menores, certo? Que é também chamado de processo de dilatação térmica negativa. Então, isso é dilatação térmica. É um efeito oriundo a partir da variação de temperatura, que é ocasionado pelo quê? A variação de calor. A variação de calor altera a energia do sistema, que altera a agitação molecular, que altera a temperatura e, por conseguinte, altera as dimensões do corpo analisado. Então, dilatação térmica acontece quando? É um processo, né, oriundo a partir da dilatação molecular, que altera, ó, até completo aqui, ó, que altera as dimensões de um corpo a partir do aumento de temperatura. Show de bola, galera. Fechamos aqui. Qualquer questão que vier nesse sentido, a gente consegue arrebentar com ela. Beleza? Vamos para frente. Quais são os tipos de dilatação? Didaticamente, a gente divide em três. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Certo? E vamos ver cada uma delas. Dilatação térmica linear. O que acontece? Na dilatação térmica linear, os corpos eles são considerados ou são semelhantes a uma linha. Por que uma linha? Porque é mais fácil lembrar. Linear lembra uma linha. Mas, teoricamente, a gente diz que são corpos que apresentam, então coloca aqui, ó, apresentam uma dimensão. Ou seja, as dimensões largura, comprimento e altura, elas são desprezadas. Um corpo geralmente tem 3 dimensões assim, né, galera? Só que acontece que essa dimensão aqui e essa dimensão, elas são tão pequenas em relação a essa aqui, que pode ser desprezado. Tipo assim, ó, se for pequeno aqui, se for grandão. É tão grande essa outra aqui, que a gente despreza essas outras duas. Certo? Por isso que a gente diz que ele apresenta em uma dimensão.
Corpos que se parecem em uma linha. Exemplos. Um fio de cobre. Um fio de cobre. Questões geralmente envolvem varal. Varal mesmo, de estender roupa. Que é um R, né? Varal. Trilho de trem, que é o mais clássico. Trilho de trem, etc. Então, falou de algum corpo que apresenta apenas uma dimensão, como esses aqui, a gente está falando do processo de dilatação linear. E a resposta teórica é igual àquela que a gente viu. O calor aumenta a agitação, que aumenta a temperatura, que aumenta a dimensão. Certo? É isso. Só que às vezes não é só isso que eles pedem de vocês. Eles pedem também, se um corpo varia, tem como calcular o quanto ele cresce? Então você vai ter lá um fio, por exemplo. E esse fio aqui, você vai inserir nele aqui, ó, uma fonte de calor. O que acontece depois que ele começar a aumentar a energia, aumentar a temperatura, etc., ele vai crescer um pouquinho, ele vai se dilatar. A pergunta é, qual vai ser essa variação aqui, ó? A variação linear. Variação linear. Experimentalmente foi verificado que essa variação aqui, ó, ela depende do quê? Deixa eu colocar aqui em verde. Essa variação depende de três coisas. Essa variação aqui depende de três coisas. Para você calcular o quanto que ela cresce, depende do tamanho inicial, ó, do comprimento zero, ou seja, do comprimento inicial, do tipo de material, que todo material tem um númerozinho, que eu vou chamar de alfa, e a variação de temperatura. Vou escrever isso aqui, ó. Então depende, ó, do tamanho inicial, ó, tamanho inicial. Ou seja, um objeto grande tem uma maior dilatação. Um fio pequeno tem uma dilatação pequena. Um fio grande tem uma dilatação grande. Só que essa dilatação, por exemplo, um metro de cobre e um metro de nylon dilata mesmo tanto? Não. Por quê? Porque o de cobre dilata mais. Mas por que dilata mais? Por causa desse outro número aqui, ó, que é chamado número de dilatação. Ou melhor, número na matemática a gente muda o nome. A gente diz que é coeficiente. Coeficiente é a mesma coisa que número, viu? O número de dilatação. E por fim, ó, delta em física significa variação. Variação de T. Ou seja, variação da temperatura. Lembrando, esse L0, pessoal, aqui, ó, esse L0 é o tamanho do fio no começo, viu? Ó, L0. Esse alfa é o número do material. Cada material vai ter um alfa. Geralmente ele é bem pequenininho, né? 0,000 alguma coisa. E esse ΔT é a mudança de temperatura aqui que vai acontecer. Ó. A mudança de temperatura. Ocasionada pela fonte de calor aqui externa. Vamos tentar aplicar isso aqui? Bem de boa, vamos lá. Olha aí, ó. Só para você ver como é bem simples. Ó, ele vai te perguntar a dilatação. Ele vai perguntar isso aqui, ó, ΔL. Como é que se calcula ΔL? Tem uma musiquinha, né? L0, alfa, vezes ΔT. A linha vai crescer linearmente, vai crescer o quê? L0, alfa, vezes ΔT. Aqui tem um alfa porque é uma dimensão, ó. Só alegria, cara. Eu quero calcular isso aqui, ó. Então, um fio de eletricidade de 200 metros, ou, né, ele está dizendo aqui 20.000 centímetros, foi submetido, ó, então esse aqui é o L0, ó. Opa, é o comprimento que ele começa. Foi submetido a um calor tão grande que fez variar sua temperatura de 20 para 50. Admitindo que seu coeficiente de dilatação alfa vale 0,00012, encontre a dilatação linear do comprimento final. Ele quer isso aqui, ó, dilatação linear. Então você vai precisar do L0, alfa, vezes ΔT. Então vamos lá, quem é o L0? Gente, o L0 é quando ele começa. Esse fio começa com quanto? 200 metros ou 20.000 centímetros. Vou colocar o 20.000, tá mais fácil. 20.000, ó. 20.000 centímetros. Quanto vale o alfa? O alfa é o valor do fio, né? Cada material. Aqui diz, ó, que é um número bem pequenininho. 0,00012. E o ΔT é que a galera erra.
Por quê? Aí a galera diz, professor, eu boto o 20 ou eu coloco 50? Nenhum dos dois, meu filho. Você coloca a variação. Ó, de novo, você coloca a variação. A pergunta é, quanto foi que mudou? Hã? Ah, isso aqui, ó, é o quanto muda. A variação é o quanto muda. De 20 para 50 mudou quanto? Isso, 30. Mudou 30. Então, a variação é 30. Sacaram? A ideia aqui, pessoal, ó, desse aqui primeiro, desse 30, não é nenhum e não o outro. É o quanto mudou do inicial para o final. Se estava em 20, meu colega, aqui, ó, estava em 20, e ele aumentou para 50, quanto foi a variação aqui? 30. Pronto, é isso que ele queria. Sacaram? Geralmente a galera erra ali. E agora, o que eu faço? Cara, aqui, ó. Delta L vai ser quem? L0, alfa, vezes delta T. Daqui no final isso aqui fica na cabeça. O L0 ele diz que vale 200 mil. O alfa ele diz, ó, vezes o alfa vale 0,00012. E o delta T, ó, vezes o delta T, que é 30. Ah, diz que isso aqui é difícil. Pega essa calculadora e taxa aqui. Vê quanto é que dá. E aí verificamos aí nessa calculadora, você vê que dá 72 centímetros. Ou seja, ele aumentou 72 centímetros. Essa foi a variação. E aí, ele, na pergunta ainda, ele ainda tem a maldade de perguntar o comprimento final. Ou seja, qual é o comprimento final? Bom, é o que ele começa, que é o 20 mil, mais o que ele aumentou, 72. Então, você vê que o comprimento final é 20.072 centímetros. Então, na paz, né? Para agora aí. Isso é difícil? Não é, cara. Não é. Ó, só tem 3 letrinhas, cara. Ó, é o tamanho inicial, o objeto, né, que ele vai te dar. E ele vai te dar também tudo, cara. É só você pegar ali com calma e fazer as contas. E você vê que você vai ser muito feliz. Beleza? Vou deixar uma igual a essa, uma idêntica a essa aqui, lá no formulário. Daí você pega e você tenta fazer. Beleza? Cara, mas sem treta. É isso aqui. Na dilatação superficial, a mesma coisa. Mesma coisa. A mesma ladainha. Acontece aonde? Em coisas que parecem superfície. A maioria das questões fala da palavra folha. Uma folha de cobre, uma folha de ouro, um disco, né? Um disco de alguma coisa. Tudo isso são objetos que apresentam 2 dimensões. Apresentam 2 dimensões. E aí o exemplo disso, geralmente folha, né? Placa, uma placa de cobre ou um disco. Por que 2 dimensões? É porque todos os objetos têm 3 dimensões. Mas um disco, ele tem, né, para cá, 2 dimensões, né? Só que a espessura dele aqui, ó, o eixo Z, é muito fino. Ou seja, ele é muito fino nessa região, de maneira que a gente desconsidera essa dimensão. E aí a gente só considera 2 dimensões. Beleza? Ele varia só em 2. E como é que se calcula? Mesma coisa, cara. Ele depende, ó. Se eu colocar aqui a mesma figurinha, como é que se calcula? Você vai ter uma folha. E essa folha, quando você esquenta ela aqui, ó, no fogo, por exemplo, aqui, ó, colocar a mesma cor. O que acontece? Ele vai crescer nessa direção e ele também vai crescer nessa, ó. Então perceba que agora ele cresce em, ó, 2 direções. Beleza? 2 direções. E aí, como é que você calcula essa variação aqui, delta S, ó, variação da superfície? Como é que você calcula isso? Bem simples, cara. Ó, o delta S aqui, vou colocar em azul. Foi em azul que eu coloquei aqui? Não, foi em verde, né? Beleza, então eu vou colocar em verde. Como é que você calcula delta S? Mesma coisa. Depende do inicial, depende do material e depende da variação de temperatura. Basta você multiplicar isso aqui, ó. Ah, não, professor. Mentira. Isso aqui é o inicial. Ou seja, é o valor inicial. Esse alfa, como eu falei anteriormente, depende do material. E esse aqui, ó, é o quanto a temperatura muda. Temperatura muda. O quanto que ela muda. Só que tem uma diferença para dizer que é igual. Sabe qual é? É esse aqui, ó. Lembra que
Esse cara aqui, ele muda em quantas dimensões? Duas. E aí o macete é, ó, como são duas dimensões, você precisa multiplicar o material duas vezes. Ó. Certo? Só isso. Então, ó, como é que se calcula o delta S? S0, 2 alfa vezes delta T. A superfície vai crescer, a superfície vai crescer. Linear. L0, alfa vezes delta T. A linha vai crescer linearmente, vai crescer. Essa aqui, S0, 2 alfa vezes delta T. A superfície vai crescer, a superfície vai crescer. Cara, só tem três letras, ó. Uma, duas, três. Mesma coisa, cara. Mesma suavidade de sempre. Eu quero ver? Vamos lá. Ele diz aqui que a minha cerâmica tem 40 por 40. Foi submetida a um calor tão grande, ó. Um calor aqui tão grande, sei lá, deixou no sol. E fez com que a temperatura dele fosse de 30 graus. E fosse para quanto? Para 100 graus. E admitindo aqui que o alfa dele vale 0,0005, calcular a variação da superfície. Então, uma placa de 40 por 40 pegou tanto sol que aumentou de 30 para 100. Se o alfa foi esse, quanto vale essa variação de temperatura? Então, sacaram que ele falou, ó, uma cerâmica 40 por 40? Então, isso aqui é uma superfície. Então, você vai ter que calcular o delta S. Que é quem? S0, 2 alfa vezes delta T. Então, você precisa saber qual é o tamanho inicial desse objeto. Qual é a superfície? Ó? Quanto vale essa superfície inicial? O S0 é a superfície inicial. Superfície. Se essa folha ela é 40 por 40, para você calcular a superfície é a área. Basta você multiplicar 40 por 40. 40 vezes 40. A sua área aí vai ser de 1.600 centímetros quadrados. Não se assuste com isso aqui. Sabe por quê? Porque a maioria das questões, elas te dão isso aqui. Essa questão é uma exceção, certo? Porque essa questão, ele não te dá a área. Geralmente ele diz assim, a área, ele já te diz de cara. A cerâmica possui uma área de 1.600 centímetros. E você só aplica aqui. Bom, o alfa está aqui. E o delta T? Vamos lá. O delta T ó, é a variação de temperatura. Ele disse que estava em 30 e foi para 100. Quanto foi que mudou? Ó, de 30, meu amigo. Para 100, ele aumentou o quê? 70. Ou seja, ele aumentou 70. Pronto, tá aqui. Esse aqui é o teu S0. Ó, esse aqui é a tua superfície. Essa aqui é a tua variação de temperatura. E o teu alfa tá bem aqui, ó. Agora basta aplicar. Delta S vai ser o quê? S0, que é 1.600, que é a área que ele começa. Geralmente ele te dá, aqui você calculou, mas geralmente ele te dá vezes 2, que é da fórmula. Ó. O alfa, que é 0,0005, vezes a variação de temperatura em laranja, que é 70. Então esse aqui está em azul, esse aqui está em vermelho e esse aqui está em laranja. Multiplicando todo mundo, vai dar 112 centímetros quadrados. E aí, como ele quer também a final, ora, a superfície final é a superfície inicial mais o quanto ele cresceu. Ou seja, vai ser lá o 1.600, né? Mais esse 112 aí que ele cresceu. Logo, a superfície final vai ser 1.712 centímetros quadrados. Ou às vezes, ou ele te pede isso, ou ele te pede isso. Mas, cara, a mesma coisa, cara. Só alegria. Basta pegar a expressão e entender. Se você entendeu a linear, só acrescenta um 2 aqui. Saca a ideia? E aí, cara, ó, se é na superficial, que tem duas dimensões, aparece um 2 aqui, o que você acha que vai aparecer na volumétrica? A volumétrica, cara, são encopos que apresentam
o quê? Três dimensões. Três dimensões. Então aqui você vai ver, geralmente falando de esfera, porque uma esfera tem três dimensões. Você vai ver cubo, você vai ver um paralelogramo, pirâmide, etc. Coisas em três dimensões, beleza? Geralmente são sólidos. E aí você vai ter um objeto aqui em três dimensões, geralmente é um cubo que é mais fácil de desenhar. E aí quando você adicionar uma fonte aqui de calor externa a ele, o que vai acontecer? Ele vai crescer para cá, para cima, ele vai crescer para cá. Ele vai crescer para o fundo e ele vai crescer para cá, para o lado. Ou seja, ele vai crescer em três dimensões, ele vai crescer em três direções. E como é que se calcula essa variação do volume? Muito fácil, cara. Mesma coisa. A variação do volume depende do volume inicial, do alfa e da variação de temperatura, bastando multiplicar todos eles. Mas como eu falei, aqui é três dimensões, você vai ter que aparecer um 3 aqui no meio. É isso que é esse cálculo aqui. Certo? Então aqui ó, é a variação do volume. Esse aqui ó, é o volume inicial, é o tamanho que ele começa. O alfa é o coeficiente de dilatação que depende do material. E o ΔT é o quanto que muda a temperatura. A temperatura. É o quanto que muda, não é a temperatura. E sim, o valor que ela estava, né? A variação, final menos inicial ali. Certo? Cara, é a mesma coisa. Se você entender a linear, você consequentemente entendeu a superficial. E a volumétrica vem de brinde, cara. Só isso, já entende. Ó, volumétrica em três dimensões. Ele cresce, né, nas três direções, x, y, z. Só que também tem o cálculo, que é basicamente inicial, material, temperatura. E aí como é que se calcula? Muito simples, ó. Imaginei, ó, um caminhão-pipa cheio com 3.400 litros de gasolina. Falou em litro, cara. Já sabe que isso aqui é o V0, ó. Litro é volume. É o volume. Então é uma dilatação volumétrica. Sai do sul do país, onde a temperatura é 10, para o nordeste, com temperatura de 35 graus em Teresina. Frio aí em Teresina. Admitindo que esse coeficiente de dilatação vale isso aqui, ó, esse aqui é o alfa. E lembrando ó, que ele sai de 10 para 35. Quanto é que vai dar aí esse aumento volumétrico e qual o volume final? Cara, dilatação volumétrica. Ó. ΔV é o quê? V0, 3 alfa vezes ΔT. Bem fácil, cara. Quem é o V0? É o volume inicial. Qual é o volume que começa essa bagaça aqui? Não, eu tô colocando a mesma cor. É que eu tô brabo agora. Mesma cor. O volume inicial. 3.400 litros. Né? Aqui, ó. O alfa. Quanto vale o alfa? Ou seja, o material. Qual é o número do material? 0,004. E qual é a mudança de temperatura? Ó, ele saiu de 10 para 35. Ele fez o quê? Ele ganhou 25 graus Celsius. Pronto, fechou. Viram que é fácil, cara? Só olhar lá, V0, alfa e ΔT. Agora aplica, ó. ΔV, é só pegar o V0 em azul, 3.400 litros, vezes 3, aqui que é da fórmula, vezes o alfa, que é 0,0004, vezes o ΔT, que é o quanto mudou a temperatura, que é 25. Multiplicando todo mundo aí, vai dar 102 litros. Caraca, bastante, hein? Significa aí que aumenta nesse caminhão-pipa 102 litros de gasolina. Que loucura! Claro que isso aqui é só um exemplo para ver como é que você... para ver o que é que acontece, né? Claro que esse número aqui ele é bem menor, né? Não aumenta isso aqui tudo. Mas aí se você quiser saber o volume final, basta pegar aí o 3.400 litros do início, mais o que ele aumentou, 102 né, litros. E aí o volume final vai ser de 3.502 litros. Né? Isso é o que a gente chama de dilatação volumétrica. Beleza. Então, se você entendeu a linear, se você entendeu o processo, é a mesma coisa na superficial e volumétrica. Só muda que tem ali um 2, um e um 3 na volumétrica. Né? Então, ó, resuminho básico. O que é dilatação térmica? É o fenômeno decorrente da variação de temperatura devido ao calor. E esse fenômeno faz o quê? Altera as dimensões do corpo. Quando esse corpo apresenta apenas uma dimensão, a gente diz que é dilatação linear. Linear é uma dimensão, então aparece um alfa.
Na superficial, são corpos que apresentam duas dimensões, que alteram duas dimensões significativamente. Como são duas dimensões, 2 alfa. E na volumétrica, corpos que apresentam três dimensões, dilatação volumétrica em três dimensões. Se é três dimensões, 3 alfa. Aí lembra da musiquinha. Delta L é o quê? L0, alfa vezes delta T. A linha vai crescer linearmente, vai crescer. Ó, delta S, S0, 2 alfa vezes delta T. A superfície vai crescer, superficialmente vai crescer. Aí, delta V, né? V0, 3 alfa vezes delta. Essa música, cara, fica na cabeça. Canta ela aí, né? Umas 2, 3 vezes aí com ódio. Que depois ela fica na mente aí. E é suficiente para você acertar a questão. Beleza? Então, pessoal, olha aí. Cara, finalizamos esse conceito aqui. E aí eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, pessoal, me procurem para deixar claro cada um desses aí. E vou deixar, né, as questões aí para vocês treinarem a partir desse conhecimento que a gente obteve agora, beleza? Então foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!